Fala galera, quem fala aqui é o Thiago no canal FUTTN. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre os times que foram vice-campeão do Campeonato Brasileiro e você não sabia. Mas antes, essa é a primeira parte. A parte 2 pode sair em breve, então deixa aí nos comentários, quem saiba eu posso fazer a parte 2. Então vamos começar a lista. E o primeiro time da lista é o time do Bangu, que logicamente foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 1985. Do time do Bangu, infelizmente não conheço ninguém, mas se você conhece, deixa aí nos comentários, só pra saber mesmo, porque até porque eu não era nascido e também dos jogadores dessa época aí, eu conheço bem poucos. Mas vamos falar da campanha do time do Bangu nesse Campeonato Brasileiro. Na primeira fase, o time do Bangu ficou em primeiro lugar em seu grupo. E nesse grupo era 12 times e passava 4 times. E o time do Bangu passou em primeiro e foi para a segunda fase. A segunda fase era a seguinte: tinha 4 grupos e só os primeiros colocados desses 4 grupos iam se classificar para a próxima fase, que era uma semifinal. E o time do Bangu passou em primeiro lugar, logicamente, no grupo de Internacional, misto e também a equipe do Vasco, e o Bangu conseguiu passar em primeiro e foi para a semifinal. Na semifinal, o time pegou o Brasil de Pelotas, ganhou de 1-0 aqui no Rio, e lá no Rio Grande do Sul foi 3-1 para o time do Bangu, e no agregado foi 4-1 para o time do Bangu. E chegou a grande final, Bangu e Coritiba. Coritiba que tinha eliminado o Atlético Mineiro na semifinal, e tava lá o time do Bangu e o Coritiba. Era apenas um jogo, e nesse jogo terminou em 1-1, mas foi para os pênaltis e deu coxa branca, e o Coritiba foi campeão do Campeonato Brasileiro de 1985 e o Bangu foi vice-campeão. O segundo time da lista é o time do Bragantino, que foi vice-campeão, logicamente, do Campeonato Brasileiro de 1991. O time do Bragantino tinha jogadores conhecidos como o Mauro César e também o jogador que é meio que ídolo do Corinthians, pode-se dizer, que é o Birubiru. Ele era assim, daquele Bragantino que surpreendeu todo mundo em 1991. Agora vamos falar da campanha do Bragantino nesse Campeonato Brasileiro de 1991. A primeira fase era disputada em pontos corridos, com 20 clubes, e os 4 primeiros clubes passavam para a semifinal. E o time do Bragantino passou para a semifinal em segundo lugar. Passou junto com o Bragantino o São Paulo, que ficou em primeiro lugar, o time do Atlético Mineiro, que ficou em quarto, e do Fluminense, que ficou em terceiro. O time do Bragantino, na semifinal, pegou o Fluminense e conseguiu passar pelo Fluminense e foi para a grande final contra o São Paulo. Não deu para o time do Bragantino, o time do Bragantino perdeu para o São Paulo por 1-0 na Biel-Bichedi, que é o estádio do Bragantino, e na volta no Morumbi foi 0-0 e o São Paulo foi campeão. Também não tinha como, né? O time do São Paulo em 1992, 1993 foi campeão mundial da Libertadores. Era um timaço do São Paulo, e torcedor São Paulino sente saudades. O terceiro time da lista é o time do São Caetano, que foi vice-campeão 2 vezes, em 2001 e em 2000, mas eu ia falar de 2001. Os principais jogadores do time do São Caetano na época era o Esquerdinha e o Ademar, que era um dos principais atacantes do time do São Caetano, e também pode-se dizer que é um ídolo do time do grande ABC. O time na primeira fase que eram pontos corridos, 24 clubes, e as 8 melhores campanhas passavam para a próxima fase. E o time do São Caetano passou em
primeiro colocado e pegou o time do Bahia na segunda fase. E foi 0-0, era apenas um jogo, mas como o São Caetano era a melhor campanha, tinha vantagem e passou para a semifinal. E a semifinal, o time pegou o Atlético Mineiro e passou por 2-1 no agregado. Não, no agregado não, porque era apenas um jogo, né? Eu fui meio burro agora. E passou por 2-1. Na final, pegou o time do Atlético Paranaense e não deu para o time do São Caetano e perdeu. O primeiro jogo foi 4-2 para o Atlético Paranaense e na volta foi 1-0 para o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense foi campeão do Campeonato Brasileiro de 2001. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Por favor, mandem outras sugestões que eu tô ficando sem tema. Por isso que eu atrasei esse vídeo aí. Mas fui!